Glória a Deus, glória a Deus. Mais uma vez cumprimentamos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Podem assentar-se, por favor? Glória a Deus. Juninho, bem-vindo. Graças a Deus. Queridos, nessa manhã toda especial, nesse culto matutino, nós cumprimentamos os irmãos, mas não cumprimentamos apenas os irmãos presentes, porque os nossos cultos gravados e transmitidos têm tido, pastor Edson, uma repercussão muito grande nas redes sociais, Instagram, YouTube, Facebook principalmente, e as pessoas, elas têm mandado mensagem inbox, e isso é interessante, né, Gabriel? Como as redes sociais exponencializam, exponencializam esse momento. Então, cumprimento os irmãos, mas não apenas os irmãos presentes, cumprimento a todos aqueles que estão assistindo através de seus smartphones, através de seus computadores, de seus tablets. Essa é a mágica desse tempo em que nós vivemos hoje. E assim, é legal de ver a quantidade de pessoas que acessam e que assistem remotamente os nossos cultos. Ainda essa semana, pastor Edson, eu estava conversando com o pastor Fernando, do Ministério Profecia, e falávamos de como a igreja deve se adaptar e se reestruturar para esse novo normal, de forma que não estamos apenas aqui, a igreja não está apenas entre quatro paredes, mas estamos também onde muitas pessoas estão, Glaucio, que são as redes sociais, Facebook principalmente. Glória a Deus. Queridos, não quero perder tempo nessa manhã. Eu tenho a missão de entregar essa palavra em 30 minutos e pretendo não ultrapassar esse tempo. O tema dessa mensagem é Kairos. Kairos. Entendendo o tempo a partir de Daniel. Abra a sua Bíblia ou acompanhe comigo. Daniel capítulo 4, versículo 34. Daniel capítulo 4, versículo 34. Glória a Deus. Você que trouxe a sua Bíblia, você que não a trouxe, pode acompanhar no projetor, no telão. Daniel capítulo 4, versículo 34. Eu vou ler na Nova Almeida atualizada, é uma versão que eu tenho usado bastante. O texto diz assim: mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e recuperei o entendimento. Então eu bendisse o Altíssimo e louvei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é eterno e o seu reino se estende de geração em geração. Eu vou repetir essa leitura. Mas ao final daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e recuperei o entendimento. Então eu bendisse o Altíssimo e louvei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é eterno e o seu reino se estende de geração em geração. Apenas feche os seus olhos. Deus, muito obrigado por essa leitura. Pedimos que o seu Espírito nos conduza em tudo quanto vamos falar, que esta palavra seja conduzida como palavra viva, como palavra rema, sendo aplicada pelo seu Espírito às nossas necessidades atuais. Muito obrigado, peço isso em o nome do Senhor Jesus, amém. Queridos, Kairos, confesso aos irmãos que sexta e sábado ontem passei quase o dia todo, não é mesmo, Ju? Pensando e preparando esta palavra, e pensando no tempo em que vivemos, comparado
ao tempo do profeta Daniel, do livro de Daniel. E fiquei pensando que o tempo de Daniel, ele foi marcado por profunda tragédia e tirania social, pela invasão babilônica que subjugou quase toda a Palestina, em especial a parte sul, o reino de Judá, Jerusalém, e levou a invasão babilônica por Nabucodonosor. Ela aconteceu em 2 momentos. Eles cercaram a região, cortaram o suprimento de água, cortaram o suprimento de alimento, e o povo passou a um momento de debilidade, sem água, sem alimento. Isso por cerca de alguns anos, na verdade, não apenas 2, mas de alguns anos. E em 585 a.C., Nabucodonosor levou para a Babilônia, através do seu general Nabuzaradã, levou para a Babilônia a primeira leva de judeus. Na realidade, esse exílio foi um exílio de mão de obra especializada, mão de obra escrava especializada, aqueles artesãos, aqueles que sabiam ler e escrever, contar, aqueles que podiam, de forma direta ou indireta, contribuir para o Império Babilônico. Esses foram levados para todo o Império, não somente a capital. E em 605 a.C., Nabucodonosor, ele novamente, presbítero Marcelo, leva uma outra quantidade de judeus para o Império Babilônico. A história remonta que cerca de 10.000 judeus foram despatriados. Cerca de 10.000 pessoas foram tiradas do meio da sua família e foram levadas para a Babilônia. Pois bem, o livro de Daniel narra a história de que no meio dessa primeira leva, pastor Edson, em 585 a.C., Daniel, Sadraque, Mesaque, Abidnego foram levados para a Babilônia. Em especial, Daniel é levado. Daniel tinha todo um conhecimento, tinha toda era uma pessoa especializada a seu tempo, e ele é levado. E um ponto interessante, irmão Antônio, que eu já quero trazer, é que Daniel, ele é colocado sob os cuidados do chefe dos eunucos. O que isso significa? Significa que os eunucos eram as pessoas que cuidavam não apenas das mulheres, tá? Mas cuidavam dos serviços diretos do rei, eram administradores dos haréns, tá? E eles tinham o órgão sexual amputado, mutilado. É interessante que quando a gente lê esse texto bíblico dizendo que Daniel foi colocado aos cuidados do chefe dos eunucos, nos faz pensar que ele mesmo, Carlos, tenha sido mutilado, tenha tido seu órgão genital mutilado, tá? E o texto bíblico não fala sobre a família de Daniel, ok? Então, essa suposição, Maurício, ela é muito forte. De fato, tudo aquilo que acontece ao tempo de Daniel é uma tragédia social. Daniel, ele é arrancado do meio de seus familiares. Daniel é arrancado de sua cidade. E não apenas Daniel, já disse aqui, cerca de 10.000 pessoas. Aquele momento histórico para Israel foi um dos momentos mais trágicos de toda a história de Israel. Se hoje, irmã Ângela, a gente perguntar para um judeu qual o momento mais trágico da história deles, eles vão dizer que foi o Holocausto durante a Segunda Guerra Mundial. No entanto, se nós pularmos o Holocausto e perguntarmos qual foi o outro momento histórico mais trágico em toda a história dos judeus, eles vão dizer que foi, sem dúvida nenhuma, o exílio babilônico. O exílio babilônico que queimou o templo, que destruiu o templo, que matou
centenas de pessoas, milhares de pessoas, que destruiu os muros, que queimou as portas e que deixou toda aquela população, irmã Conceição, em uma situação de total calamidade. Mas escute, olhe para cá, por favor. Eu venho dizer para vocês aqui nessa manhã de domingo, nesse culto matinal, de que o tempo de Daniel é um espelho, Sandra, do nosso próprio tempo. Quando nós olhamos para a história de Daniel em 585, 605 e dentro daquele período, e olhamos, Milena, para a nossa realidade hoje, percebemos, irmã Terezinha, que o nosso tempo, as coisas que acontecem na nossa geração, vivemos hoje o epicentro, a centralidade de uma tragédia, talvez tal qual, igual à época de Daniel. Vivemos esse tempo de tragédias, de infecções do Covid-19, mais de 4.000 mortos, pessoas perdendo os seus negócios, pessoas perdendo os seus empregos, e diga-se lá que o fechamento dos templos é o menor dos males do que tem acontecido hoje. De fato, a gente vive esse momento muito trágico. Mas o que eu venho dizer, irmã Tereza, de forma central, o cerne, a coluna central, do que eu venho dizer hoje, é que Deus está no controle do tempo e da história. Levante a sua mão assim comigo, porque eu quero reafirmar essa verdade, João Vitor. Deus está no controle do tempo. Eu quero te convidar a falar isso comigo. No 3, 1, 2, 3. Deus está no controle do tempo. Vamos dizer isso de forma, mas diga isso para você mesmo. Olhe para dentro do coração, tá? E diga isso para você. Deus está no controle do tempo. E olha, escute uma coisa, Pamela, não podemos confundir as coisas. Deus, não é Deus que causa essa tragédia, Juliana. Às vezes a gente ouve algumas besteiras dizendo que Deus está causando o coronavírus, de que Deus está causando essas tragédias, de que Deus está causando esses males. Mas entenda que isso tudo, irmão Antônio, pertine, faz parte da nossa própria existência. Isso faz parte, doenças, mortes, infecções. Não é diretamente, Júnior, Deus, irmã Jandira, que lança esses males para a humanidade. É certo e é absoluto dizer, Márcia, que Deus está no controle de tudo, mas não podemos pensar, nem por hipótese, que é Deus que envia deliberadamente esses males à humanidade. Por exemplo, Ju, vamos começar? Quando a gente abre o texto bíblico no Gênesis capítulo 1, e eu trouxe tudo separadinho ali para facilitar a vida da Ju hoje, tá? Quando a gente abre o texto bíblico do Gênesis capítulo 1, versículo 22, pastor Edson, o texto diz lá: e Deus os abençoou, dizendo: sejam fecundos, multipliquem-se e encham as águas dos mares e na terra se multipliquem as aves. O que o texto está dizendo, irmã Conceição, é que Deus permite que os próprios seres humanos tomem as suas decisões, que os males que acontecem, as tragédias que passam, que permeiam a humanidade, não são, Tião, diretamente enviadas por Deus, mas fazem parte da nossa própria existência. Veja que eu trouxe aqui no meu esboço, Deus não cria o mal, e esse mal é comum, tá? Deus não cria o mal. Quando ele diz no Gênesis, produza, ele está dizendo que tudo isso
vai ser parte dessa relação de vida, da vida que nós vivemos. Mas, voltando aos eixos, o tempo de Daniel, a época do cativeiro, a época de toda essa tragédia, de tudo aquilo que Daniel viveu, vendo seus compatriotas morrerem, sendo afastado da sua família, sendo levado para um outro lugar que ele não conhecia, recebendo um outro nome, tá? Uma forma de apagar a identidade. Veja que Sadraque, Mesaque, Abidnego são nomes com a intenção de apagar a identidade da pessoa, tá? Fazer com que a pessoa esquecesse tudo aquilo que ela havia vivido. Mas no meio de tudo isso, no meio de toda essa tragédia, Deus estava trabalhando. É importante eu dizer aqui nessa manhã, nessa palavra bíblica, nessa reflexão do texto bíblico, que o tempo de Daniel não era apenas um cronos, mas também um kairos. Eu vou repetir isso para você e eu peço que você escute isso. O tempo de Daniel não era apenas um cronos, mas havia, Marcelo, um kairos de Deus, uma ação de Deus trabalhando naquele momento histórico. Eu quero já dizer para você uma coisa: não pense que as coisas que estão acontecendo na sua vida não faz com que Deus se isole e não trabalhe. Não pense que as coisas que estão acontecendo hoje fogem do controle de Deus, porque não foge. Deus está no controle do tempo. Há um kairos de Deus agindo no mundo nesse exato momento. E eu quero dizer para vocês, Carlos, que essa ideia de cronos, de kairos, não é uma ideia bíblica. Ela não nasce na Bíblia, tá? Os gregos, a partir de Platão, já pensavam, já tinham essa ideia de tempo medido e de tempo vivido, daquele tempo que não pode ser medido. Eu sou um fã desses filósofos atuais, e ontem mesmo eu sentei e eu ouvi uma aula do Clóvis de Barros Filho, 1h57. E a Juju perguntou, mas quanto? 1h57. Eu estava acabando de assistir a aula dele sobre tempo, e essa temporalidade não nasce na Bíblia, irmão Antônio. Essa ideia de que há um tempo dos homens, há um tempo medido, há um tempo cronometrado. E aí vem as nossas palavras: cronograma, cronologia, esse tempo dos homens. Mas Platão, lá em 427, ele já pensava em um tempo em que não pode ser medido, em um tempo vivido, em um tempo sobrenatural. Deus já havia avisado a Jeremias, pastor Edson, que tudo aquilo que Israel atravessaria com o cativeiro babilônico, com o exílio babilônico, que tudo aquilo, no meio de toda aquela tragédia, Ele mesmo estaria trabalhando, fazendo com que oportunidades surgissem no meio do caos. Levante a sua mão assim comigo. Levante a sua mão assim comigo, porque eu quero espiritualizar esse momento, e eu quero nessa hora fazer esse ato profético. Eu quero dizer para você, eu quero trazer isso do céu para a sua vida, dizendo que nesse cronos humano, Deus está gerando oportunidades pelo kairos dele. Quero que você receba isso da parte de Deus nessa manhã de domingo. Você que assiste em casa, você que assiste pelo celular nesse momento,
Deus traz um kairós nesse momento de crise para a sua vida. O texto de Jeremias, primeiramente no capítulo 25, versículo 11, Deus já havia comunicado isso a Jeremias, dizendo, Jeremias 25, 11, toda essa terra virá a ser uma ruína, objeto de horror, e essas nações servirão o rei da Babilônia durante 70 anos. Quando chega no capítulo 29, versículo 10 diz, assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vocês, olha o kairós de Deus, atentarei para vocês e cumprirei a promessa que fiz a vocês, trazendo-os de volta a esse lugar. E o 11, eu sei, levante a sua mão assim, porque eu quero ler esse versículo 11, e eu quero aplicar esse versículo 11 à sua realidade, nesse mês de abril de 2021, eu que sei que pensamentos que tenho a respeito de vocês, diz o Senhor, são pensamentos de paz, e não de mal, para dar-lhe, recebe isso, um futuro e uma esperança. 12, Juju. Então vocês me invocarão, tempo de mudanças, se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. E o último 14, serei achado por vocês, diz o Senhor, e farei com que mude, olha o kairós de Deus, Juliana Polari, agindo no meio do povo, e farei com que mude a sorte de vocês, e os congregarei de todas as nações e de todos os lugares para onde os dispersei, diz o Senhor, e trarei vocês de volta ao lugar de onde os mandei para o exílio. Glória a Deus. Você pode levantar a sua mão assim comigo e dizer glória a Deus? Queridos, Cronos e Kairós, o que eu venho trazer para os irmãos aqui nessa manhã de domingo, nesse culto matinal, é que podemos viver um Cronos, pastor Edson. Estamos vivendo um tempo nosso. E o que é o Cronos? O Cronos é essa expansão linear dos acontecimentos, né? Isso é o Cronos, é o tempo medido, passado, presente e futuro. O crono é esse tempo dos homens, mas o Cronos, Conceição, não é absoluto, ele existe a partir de um kairós, porque Deus tem o controle absoluto de tudo. E o kairós, a palavra kairós, ela reflete um tempo de oportunidades. É isso aí. Kairós, ô Sandra, é aquele momento sobrenatural onde a oportunidade acontece. Eu costumo pensar, no foro íntimo, que o Cronos é aquele tempo linear, é aquele acontecimento após acontecimento. Agora penso que o kairós, ele é o tempo sobre tempo. Ele não é, enquanto o Cronos é linear, o passado não se mistura com o presente e nem com o futuro, tá? Cada coisa acontece subsequentemente, uma após a outra. Mas o kairós é diferente, Aninha. No kairós, o tempo, ele é sobreposto, e é por isso que a Bíblia diz, em Hebreus 13, 8, que Jesus, ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. A Bíblia diz que um dia para Deus é como se fosse
1000 anos. Perceba que esse tempo para Deus é um tempo não linear, sabe? Nós, irmã Ângela, enxergamos as coisas linearmente. E é essa reflexão, Conceição, que eu trago nessa manhã. Isso nos traz um desespero enorme, porque nós olhamos as coisas de uma forma linear e enxergamos a tragédia diante dos nossos olhos, e isso nos desespera. Meu Deus, eu estou vivendo isso agora, como se isso fosse um kairós. Glaucia, Deus enxerga a sua vida não apenas pelo que você vive hoje, mas tudo aquilo que Ele vai realizar na sua vida, Glaucia. Deus enxerga a nossa vida não apenas com o que eu vivi, mas com aquilo que Ele faz e aquilo que Ele fará, tudo num momento único, e isso é o kairós. Escute, olhe para cá, please, look. Deus rege essa atemporalidade. Deus, Ele cuida e Ele domina, Marcelo, essa atemporalidade fora do controle humano. Eu estou controlando aqui, vendo que o tempo está correndo, não é assim? E a gente consegue controlar o tempo, o cronos. Mas o kairós não, pastor Edson. Deus age no cronos, a partir do kairós, e Ele rege, Ele controla essa atemporalidade. Quer ver isso? Salmos, plural, 90, versículo 2. O texto diz assim: antes que os montes nascessem, e tu formasses a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Veja que o texto bíblico está dizendo que Deus não está preso, não está enclausurado, Deus não se rege pelo nosso tempo, pelo nosso cronos, mas Deus trabalha dentro dessa temporalidade, de eternidade a eternidade. Quer ver mais? Gálatas capítulo 4, versículo 4. Esse texto, Paulo, ele, inspirado por inspiração plena do Espírito Santo, ele consegue entender que Deus tem um momento oportuno, Deus tem um momento certo, Deus tem um kairós onde Ele faz as coisas. O texto de Gálatas 4:4 diz: mas quando chegou a plenitude do tempo, a plenitude do tempo, a plenitude do tempo, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Humberto, o que você está querendo dizer com isso? Eu quero dizer que Deus vai continuar trabalhando. E ainda que no nosso cronos a gente olhe as coisas linearmente e enxergue todas essas tragédias, essas dificuldades, pessoas que perdem o negócio, pessoas que perdem o emprego, pessoas que perdem bens, pessoas que perdem a vida, ainda que a gente esteja vivendo em toda essa conjuntura difícil, Deus tem um momento próprio, Carlos, onde Ele vai fazer as coisas acontecerem na sua vida. A tragédia de hoje não é definitiva. Escute isso, você não entendeu, você não ouviu, não escutou. A tragédia de hoje não é definitiva. Deus está trabalhando, Deus está agindo, Deus está criando oportunidades para um tempo melhor.
peço permissão aqui ao pastor Edson, peço permissão à Conceição, para usá-los como exemplo. Lembro muito bem, pastor Edson, como em 2016, 2017, que anos difíceis, verdade, pastor? E parece, pastor, que nesses momentos de vida, as coisas acontecem a um só tempo, não é assim? É furto, na realidade um roubo, né? 157, um roubo, enchente, empregados vitimados, e as coisas não é assim, pastor Edson. Eu lembro 2016, 2017, pastor Edson aflito, assim vocês são. Mas sabe, chega 2018, 2019, 2020, pastor, e Deus começa a mudar as coisas, Deus começa a mudar os cenários, o kairós de Deus começa a agir, Maurício, e as oportunidades começam a surgir, e tudo aquilo que ficou para trás, porque era um tempo passado, um cronos humano. Deus tem um kairós para a nossa vida. Precisamos, escute, please look me. Precisamos perceber o que Deus está fazendo. Eu vou repetir, você não escutou. Precisamos perceber o que Deus está fazendo. Eu vou, terceira vez. Precisamos perceber o que Deus está fazendo. Deus está trabalhando. Lucas 19, 43, 41 em diante. Jesus olha para Jerusalém, era o tempo da visitação. Jesus estava ali. Nas palavras de João Batista, o reino de Deus é chegado. Jesus está ali. Jesus olha para Jerusalém, as pessoas vivendo alienadas, sem perceberem o agir de Deus. Jesus, o texto diz, versículo 40, capítulo 19 de Lucas, versículo 41. Quando Jesus ia chegando a Jerusalém, vendo a cidade, chorou por ela, dizendo: se você soubesse, ainda hoje, o que é preciso para conseguir a paz, mas isso agora está oculto aos seus olhos. 43. Pois virão dias em que os seus inimigos, e ele está se referindo aí a dois momentos históricos. Ele está se referindo à invasão nos anos 70 pelo general Titus Flávios, que invadiu a cidade, destruiu o templo. Flávio Joséfo, no seu livro História dos Judeus, conta em detalhes, dizendo que o templo foi absolutamente queimado, judeus mortos, mulheres grávidas foram abertas, os filhos retirados, uma verdadeira tragédia. Jesus está se referindo a esse tempo profeticamente. Pois virão dias em que seus inimigos cercarão você de trincheiras e apartarão o cerco e apertarão o cerco por todos os lados. 44 é o chave. E vão arrasar você e matar todos os seus moradores, não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus veio visitá-los. Visitá-la. Veja que a gente precisa perceber, Márcia, o que Deus está fazendo nesse momento em que nós estamos vivendo. Diante de todas essas dificuldades, de todas essas tragédias, irmã Teresa, o que Deus está fazendo? Deus está trabalhando. Talvez eu não esteja enxergando, mas Deus está agindo. E olhe, eu preciso trazer um outro raciocínio aqui para vocês, porque quando eu já falei que o kairós é tempo sobre tempo. O cronos, ele é linear, passado, presente e futuro, sequencial, expansão de acontecimentos. Mas no kairós não. E é importante pensar que quando Deus diz farei, Ele já fez. Em Gênesis, eu acho que eu não trouxe, vê se eu trouxe, Gênesis 15 trouxe. Gênesis 15, 5
Deus está falando com Abraão, e Deus está dizendo assim para Abraão: Abraão, eu farei isso na sua vida. Então o Senhor levou-o para fora e disse: olhe para os céus e conte as estrelas, se puder contá-las. Ele disse: assim será a sua posteridade. Quer saber de uma coisa? Olhe para cá, olhe para cá. Deus já fez o que Ele tem para fazer na sua vida. Talvez, Márcia, é difícil explicar isso. Talvez não tenha acontecido ainda, mas Deus já fez. E nem o diabo, nem o capeta, não tem Satanás, não tem secretaria luciferiana que possa impedir, Carlos, o que Deus já fez na sua vida. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Para a gente terminar essa mensagem, para o final dessa mensagem, veja que 70 anos se passam na Babilônia, o povo está exilado na Babilônia, mas Deus não é silenciado pelo cativeiro. Nós temos Ezequiel profetizando às margens do rio Quebar. Nós temos, escute, gente, olhe para cá, please, look me, é importante, e esse desfecho, esse final da mensagem, é importantíssimo você entender isso. Quando o povo estava exilado na Babilônia, o templo em Jerusalém, Carlos, havia sido destruído. Então, escute isso, a partir da destruição do templo em Jerusalém, o culto foi descentralizado. Os judeus, que eram altamente centralizadores com o jeovismo, com o culto a Jeová, passaram a criar as sinagogas. As sinagogas surgiram durante o exílio babilônico. Veja, pastor Edson, que foi durante o exílio babilônico, durante aquela tragédia, que Deus expandiu o conhecimento de Deus. O culto a Deus, ele é exponencialmente. Acontece agora a partir de sinagogas em todos os lugares do mundo. Quer saber do seguinte? Olhe para cá. No Novo Testamento, entenda isso, no Novo Testamento, quando Paulo passava de cidade em cidade, pregando o Evangelho, pregando Cristo, era nas sinagogas que ele anunciava o reino de Deus, que ele anunciava o Evangelho de Jesus. Portanto, o caminho da pregação de Jesus começou lá naquela tragédia do exílio babilônico. Eu quero trazer isso, e eu sinto que eu falo com boca de Deus para a sua vida nessa manhã. Por mais difícil que seja o que você está vivendo, as coisas que você vive hoje, nesse agora, nesse tempo linear, lá na frente, Deus trará oportunidades que você nem imagina. Você nem pensa naquilo que Deus fará, porque Ele está agindo num kairós. As sinagogas surgiram durante o exílio babilônico. E mais, quer saber mais uma coisa? Aliás, quando a Babilônia cai diante do Império Medo-Persa, e a gente tem aí, finalmente, deixa eu avançar lá para a época de Neemias, nós temos o decreto de Ciro e o segundo decreto de Darinho, permitindo a repatriação dos judeus.
Nós temos um novo momento da própria história de Israel, Ju. Um novo momento da própria, e eu já estou no finalzinho dessa mensagem, um novo momento da própria história de Israel. Irmão Antônio, a gente pega o texto bíblico, a história bíblica, do cativeiro para trás, e a gente encontra vários momentos de idolatria, de culto a Baal, de culto a Azera, enfim, um momento. Quando a gente pega o momento histórico, bíblico, do cativeiro para frente, a gente já encontra um outro momento da história do povo. A gente percebe no texto bíblico que o povo está vivendo uma outra mentalidade de relação com Deus. Os judeus, eles têm duas palavras que eu trouxe aqui para vocês. Rosh Hashanah. Rosh Hashanah. Rosh Hashanah. Essa palavra é uma palavra usada para ano novo. Mas, pastor Edson, para a gente ano novo é uma transição, não é assim? Não Rosh Hashanah. A palavra Rosh vem de Resh, cabeça. Ano. Shaná, mudança. Portanto, ô Ju, não é apenas uma transição de um tempo, mas é uma transição com mudança. A palavra Rosh Hashanah dos judeus é uma palavra que impõe uma mudança de ano, mas um ano novo, mas um ano novo com mudanças. Escute, olhe para cá. Eu já disse isso, pastor Edson, eu já disse isso aqui na Concrive. Um diácono me perguntou, mas Humberto, a igreja não vai ser a mesma? E eu disse, nunca mais, graças a Deus. Tudo isso que está acontecendo traz mudanças, traz uma nova forma de mentalidade. Estamos nas redes sociais, explodindo em visualizações, explodindo, as pessoas mandam mensagem inbox, dizendo, olha, fui alcançada, abençoada por aquela palavra. Esse é um Rosh Hashanah. A segunda palavra que os judeus usam é Teshuvah, e Teshuvah é uma palavra de retorno, mas retorno para um momento melhor, sabe, Ju? Retorno para algo melhor. Ju, Joel 2:25. Eu quero finalizar essa palavra trazendo isso para vocês. Kairos, essa foi a palavra desse domingo de manhã. Nesse Kairos, que eu ultrapassei os 30 minutos que eu tinha por objetivo, nesse Kairos, é preciso entender que Deus está trabalhando, Carlos, em coisas inimagináveis. E aquilo que Ele fará num momento que já aconteceu para Ele, porque para Deus não é linear, para Deus é tempo sobreposto, é tempo sobre tempo. Texto de Joel 2:25. Eu queria ler esse texto, mas eu queria que você levantasse a sua mão assim. Levante a sua mão assim num ato espiritual, num ato profético. Deixe a sua mão ser vista no mundo espiritual. Restituirei os anos que foram consumidos pelos gafanhotos. O migrador, o devorador e o destruidor. E ninguém gosta de ler essa última parte. O meu grande exército que enviei contra vocês. Ninguém lê essa última parte. Porque tudo isso, Deus está trabalhando. O gafanhoto, o devorador, o destruidor, ele está, Lutero dizia isso. Satanás, ele é o cachorro de Deus. Satanás é o pitbull de Deus, está na guia de Deus. Deus está trabalhando sobre todos esses males. Eu quero te convidar a estar de pés agora. Fique de pés, por favor. Fique de pés, por favor.
esse momento de aprendizado dessa dimensão espiritual, quero dizer para você, só para a gente orar primeiro, Juju, você será regido por esse tempo sobrenatural de Deus. Feche os seus olhos. Deus, muito obrigado por essa palavra bíblica, aquilo que o Senhor colocou dentro do meu coração e que ardeu dentro de mim. Eu entrego à sua igreja, mas é o seu Espírito e unicamente o seu Espírito e exclusivamente o seu Espírito que convence o homem do pecado, da justiça, do juízo e que traz e aplica essa palavra aos nossos corações. Ó Deus, minha função, a minha missão de entregar esta palavra está posta, ó Deus, e que o seu Espírito faça aquilo que lhe aprouver e que ela não volte vazia, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, continue de pé. Nós vamos passar para um outro momento. E é difícil assim, não tem um botãozinho para a gente desligar esse momento da mensagem, pular para o outro, mas vamos tentar. A gente termina assim a mensagem meio anestesiado. Às vezes, isso, o pastor Edson vive isso também, com certeza. Às vezes a gente chega em casa e assim, esgotado, sabe? Você pensa assim, mas o Humberto pregou 40 minutos, chega esgotado. Vamos orar agora. Nós vamos partir bem dinamicamente, para a parte da Santa Ceia. Glória a Deus. Por esse momento da ceia. Maurício, será você? Glória a Deus. O texto de Mateus 11, 24, 23. Quer colocar lá, Ju? Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e tendo dado graças, Mateus 11, 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e tendo dado graças, o partiu e disse: esse é o meu corpo que é dado por vocês, façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também um cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso todas as vezes que o beberem, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem do cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que ele venha. E por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Queridos, a ceia do Senhor, você já sabe disso, e eu não vou me delongar nem um minuto nisso. Estamos aqui para relembrar o que Jesus fez na cruz do Calvário. Escute, os seus pecados não serão perdoados, eles já foram perdoados. Amém? O efeito da cruz, ele é passado, presente e futuro. Lembra do Kairos? Deus já agiu, Deus já fez. Humberto, o que eu vou fazer amanhã? Deus já fez, é o Kairos. Maurício, vamos dedicar ao Senhor? Pode pegar. Eu vou segurar o microfone e você ora, tá? Vamos fazer essa dobradinha. Deus, muito obrigado, Senhor, por mais essa rica oportunidade. Nós podemos participar e agradecer, como já foi dito aqui, de mais um voto que nós estamos cumprindo, de reconhecer que o Senhor morreu por nós e por mim. Pai, muito obrigado. Esse pão e esse vinho que está representando o teu corpo, Pai. Muito obrigado, em nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus. Equipe de louvor, pode.
Ele levou sobre si as nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas chagas fomos sarados. Ele tomou sobre si as nossas maldições. Ele sofreu para que tivéssemos perdão. Seu sangue derramou para nos resgatar das trevas e nos lavar de toda iniquidade. Jesus, pão da vida. Jesus, luz do mundo, príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, fonte de eternidade, amor. Jesus, Deus Emanuel. Jesus, Santo dos Santos, árvore da vida, rio que brota do trono de Deus, alegria profunda em meu coração, recebe adoração. E tendo dado graça, o partiu e disse: Isso é o meu corpo que é dado por vocês, façam isso em memória de mim. Comemos o pão. Obrigado, Deus. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, Deus. Muito obrigado, Senhor. Reafirmamos os nossos compromissos para com o Senhor. Renovamos os nossos pactos e alianças nessa hora. Glória a Deus. Glória a Jesus. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também um cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem, em memória de mim. Bebamos o vinho. Oh, glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Jesus, Deus Emanuel. Jesus, Glória a Deus. Glória a Deus. luz do Oh, mundo, glória a Deus. príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, fonte de
obrigado pelo ato da ceia. Obrigado por esse momento em que reafirmamos o pertencimento ao seu corpo. Reafirmamos aqui, ó Deus, a nossa integração ao corpo de Cristo. Esperamos a tua vinda, Senhor. Esperamos o teu retorno glorioso, Senhor. Muito obrigado, Deus. Em nome de Jesus. Glória a Jesus. Recebe adoração. Continue de pé por mais um minuto e a gente pode continuar no solo, Biel, porque a gente já vai orar para terminar, mas eu só quero lembrar, irmãos, olhem para cá um minutinho, é importante que eu vou dizer, essa semana nós tivemos um julgamento importantíssimo pela Suprema Corte do país, tá? Pelo STF, que decidiu pelo fechamento das igrejas no estado de São Paulo, exclusivamente no estado de São Paulo. Isso acabou repercutindo para todo o Brasil, tá? Reafirmando a competência dos governadores e dos municípios em tratarem sobre isolamento, medidas de isolamento na pandemia. E aqui no nosso estado, em Minas Gerais, ficou decidido que os cultos só serão permitidos aos domingos, tá bom? Com o julgamento pelo STF, ficou certo que o governador, e até mais do que o prefeito, ele tem competência de legislar sobre essas medidas. Então, nós seguimos na onda roxa, conforme o governo do estado. Nós não teremos os cultos durante a semana, ok? Nós não teremos os cultos durante a semana, tá? Os nossos cultos vão se isolar aos domingos, às 9 da manhã e às 18h30, ok? Isso não é eterno, tá? Eu assisti, irmão Antônio, na íntegra, eu sentei em casa e fui assistir na íntegra. Pontos negativos, pontos positivos. Mas uma das coisas que o Barroso disse, que eu concordo com ele, é que isso tudo é transitório, isso vai passar, tá bom? Essa restrição não é eterna, isso vai passar. Nesse momento aí de quase 5.000 mortos, de fato, a gente precisa tomar medidas de isolamento, e aqui a gente só vai ter os cultos aos domingos, tá bom? Feche os seus olhos. Muito obrigado, Deus, por essa manhã de domingo, por tudo que fizemos aqui. Te agradecemos pelos louvores, pela oportunidade que tivemos de te louvar, de te engrandecer. Muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Eu me diminuo para que o Senhor cresça. Senhor, que eu ainda seja a jumenta e que o Senhor esteja sobre as nossas vidas, Senhor. Que esse seja o nosso sentimento. Senhor, nos dê um restante de domingo abençoado e que a nossa semana seja uma semana gloriosa, seja uma semana de bênção, seja uma semana de oportunidades. Muito obrigado. Levante suas mãos. Que o amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e que a presença, as consolações do Espírito Santo sejam com todos. Digamos amém. Está terminado. E mesmo após o término, traga à frente a sua oferta. Se você quiser envelope, o Maurício vai estar aí com os envelopes. Traga a sua oferta ou pode colocar diretamente, ok?